Olá, pessoal! Já passamos por inúmeras aulas sobre tudo que vocês precisam saber sobre análise técnica para operar no mercado de penny stocks. Tá? Então agora a gente está caminhando para o final desse módulo e nessa aula a gente vai falar sobre indicadores. Eu vou explicar o que são indicadores para vocês e eu estou simplificando o processo. Eu só vou falar sobre um indicador, que é o único que eu uso no meu dia a dia para operações no mercado de penny stocks. Tá? O que são indicadores? Eles são ferramentas, né, que os traders podem utilizar dentro das suas plataformas que analisam o movimento dos preços e do volume para gerarem indicadores, né, que servem para ajudar na tomada de decisão desse trader. Tá? E aí existem dois principais tipos de indicador. Existem os rastreadores e os osciladores. Dos rastreadores, os mais conhecidos, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, que é a média móvel e a VWAP. O indicador rastreador, ele é um indicador que ele olha basicamente o preço do ativo, só que ele é um indicador atrasado. O que significa isso? Tá? Como ele está olhando o que aconteceu com os preços no passado, né, uma média móvel, né, imagino que vocês, né, já devem ter ouvido falar desse termo, principalmente aí por causa do Covid. A média móvel é basicamente você pegar os preços, né, que já aconteceram, agrupá-los dentro de um período, por exemplo, 9 períodos, os últimos 9 períodos, qual foram o preço de fichamento desses candles, por exemplo, e você vai chegar numa média. E aí você vai fazendo, vai andando com essa média ao longo do tempo, formando uma linha, uma curva. Tá bom? VWAP significa Volume Weighted Average Price, que na prática é o preço ponderado pelo volume. Esse daqui é o principal indicador e eu vou mostrar para vocês já como eu utilizo a VWAP nos meus dias a dia. Tá? Mas agora vamos falar rapidinho do que são os osciladores. Os osciladores, eles usam fórmulas matemáticas para mostrar para o mercado, né, para os traders, se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Tá? Ele tem, praticamente todos, eles utilizam uma regra de ser de 0 a 100, né? E aí você conseguir utilizar, então, por exemplo, né, um indicador ele é de 0 a 100. Né? Se o indicador está subindo e ele está chegando no 100 aqui, ele provavelmente o ativo está sobrecomprado. E se ele chega aqui, ele está sobrevendido. Tá? Os principais indicadores aqui é o IFR, o estocástico e o MACD. Moving Average, Convergence and Divergence, tá? Divergência e convergência. Eu não uso isso daqui no meu dia a dia. Se vocês tiverem curiosidade para usar isso, né, fica aqui a dica. Né? Eles são bacanas, eles são legais, mas eu não uso. Mas é importante vocês saberem que eles existem, principalmente quando vocês estiverem configurando a plataforma, vocês vão se deparar por esse tipo de estudo que vai existir na plataforma. Então agora, vamos falar da VWAP. Tá? A VWAP é o principal indicador, né, que eu uso no meu dia a dia nas penny stocks, tá? E eu, né, conhecendo muitos traders como eu conheço, sei que esse também é o que eles mais usam, tá? A VWAP, ela é basicamente um indicador intradiário, tá? Então vocês não conseguem ver esse indicador num gráfico semanal, ou seja, se você colocar um candle diário lá, você não vai conseguir entender o VWAP. A VWAP é para você olhar entre gráficos de 1 e 60 minutos, tá? Por quê? Porque ele vai mostrar o preço médio, né, que todo mundo que está operando naquele dia está. Então, digamos que
o ativo vem, né, no movimento de queda. E aqui teve muito volume, né? Foi o início do dia, teve muito volume, e aqui teve pouco volume de negociação. O que vai acontecer? Como nesse momento os preços teve um volume muito alto, como é ponderado pelo volume, essa média, né, se fosse uma média convencional, a média ficaria provavelmente acompanhando o preço aqui. Agora, a VWAP, pelo fato de ter tido muita negociação nesse exemplo que eu estou dando, isso aqui é um indicador de volume, né? Isso aqui é o volume de cada um dos tempos gráficos. A VWAP provavelmente ela vai ficar aqui em cima, né? Porque aqui teve muita negociação quando o preço estava em alta, e aí ele vai ficar mais assim, ó, tá? E aí ele serve muito como um suporte, né, e resistência, e também como gatilhos de entrada caso o ativo venha e rompa a VWAP para cima, tá bom? Então a VWAP é um dos principais indicadores, e eu vou trazer dois exemplos para vocês aqui, né? O exemplo que ele serve como suporte para uma continuidade de um movimento, e também como gatilho de entrada quando essa VWAP é rompida de baixo para cima ou de cima para baixo, tá bom? Vamos aí para os exemplos que eu vou mostrar para vocês agora. Nesses dois exemplos que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem ver que os dois ativos, eles fizeram movimentos parabólicos, aqui a gente já está mostrando penny stocks, que o ativo ele foi acompanhando a VWAP. Então a VWAP ela serviu como uma resistência para o ativo, e exatamente por isso são ótimos pontos de entrada no trade. Porque se o ativo você perdeu a guinada inicial, mas ela voltou e se segurou na VWAP, pode ser um ótimo ponto para você comprar e apostar na continuidade desse movimento. Então, nesses dois exemplos que vocês estão vendo aí, o ativo chegou em cima da VWAP ou muito próximo, e todo mundo no mercado sabe que esse é um ponto relevante no mercado. Então, se você está vendido, você quer tentar zerar antes da VWAP, e se você está esperando um movimento de comprar, você vai comprar próximo da VWAP. Tá? No outro exemplo, né, que eu vou trazer para você, é a VWAP servindo como o gatilho de operações, por exemplo, nesses dois casos, vendidas. O ativo, ele rompeu, né, ele veio subindo, ele se distanciou muito da VWAP, e aí ele rompeu a VWAP para baixo e começou a cair. Tá? Então, a VWAP, ela mostra o quão longe o preço está da média de negociação de todo mundo que está operando aquele ativo. E é por isso que ele é uma informação muito relevante e muito utilizada nesse mercado, principalmente porque as variações elas são muito grandes. Então é importante saber aonde houve as principais negociações para saber onde está o preço médio e você usar isso a seu favor no mercado, tá bom? Então é isso, esse é o principal indicador. Eu não vou ficar enchendo a tela de vocês de indicadores, como tem um monte de gente que fala para fazer isso. Então o meu gráfico é simples, puramente como a VWAP, e vocês vão percebendo nas minhas operações como isso vai funcionar, tá bom?